Boa semana para nós. Hoje eu quero falar um pouquinho do lado interessante de Marte, né? Assim que a gente pode lidar com ele, obter bons frutos, como que é essa positividade relacionada a Marte. A gente tem que dar para ele um elemento, né? Ele é fogo. E esse fogo, ele fala desse impulso, dessa força vital que nós temos em nós, né? E que faz as coisas caminharem, porque Áries está aqui, ó, no primeiro signo, perdão, Marte. Ele é o regente do primeiro signo, que é Áries. Então, esse impulso de iniciar as coisas, de fazer as coisas, por isso o ano novo astrológico se inicia em Áries, né? Então, tem esse perfil de começo. E como a astrologia ela tem essa vinda para nós, né, do hemisfério norte, lá começa a vida, né, tá saindo da fase do gelo e começando a degelar os primeiros brotos, né, então tem isso de alinhamento. Aqui no sul a gente fica um pouquinho inverso disso, mas o movimento coletivo ainda é o mesmo, tá? Então, qual que é o primeiro impulso, né, dessa força vital, né, dessa agressividade saudável? Porque a gente sempre tem, né, vou ter agressivo, a gente sempre fala disso de uma forma pejorativa, né, e essa agressividade, na realidade, ela é interessante, por quê? Porque ela é uma forma também de você detectar, né, quando alguém está lhe agredindo, e você poder se proteger disso, ou se proteger antecipadamente. Então, você localiza que está vindo uma agressão. E dependendo onde está o seu Marte aí no seu mapa, né, se ele está recebendo aspectos de qual planeta, você pode perceber aquelas mais sutis. Sabe assim, uma palavra, né, que machuca, né, um gesto, uma expressão, né, que a pessoa faz e que em você é uma agressão, né? Porque a gente está acostumado só com uma agressão só física e elas existem no nível verbal, elas existem no nível emocional, elas existem no plano espiritual. Então, nós somos agredidos de formas contundentes e de formas sutis. Então, essa agressividade natural, essa força vital, ela também tem esse caráter de proteção, para você identificar e usar o recurso correto. No mínimo, saber que você está sendo agredido, porque às vezes a pessoa está falando algo, ou insinuando algo, ou fazendo um campo energético, né, denso, e você localiza o mal-estar e não sabe direito como que é que isso está acontecendo, né? Ou sai de lá com uma sensação, nossa, aconteceu alguma coisa errada ali, não tô muito bem. Pode até somatizar. Mas é esse campo, né, agressivo, essa luta subliminar que a gente vê. Então, uma das formas, assim, verbais, digamos, né, da gente perceber isso, é quando você começa a assistir debates políticos. Ali fica muito plausível quanto de agressividade existe a nível verbal, né? Ironia, sarcasmo. Então, essa força vital tem que estar, assim, rapidinho para você perceber, né, acionar o seu mental, entender o que está acontecendo e poder continuar essa batalha verbal. Né? Ali rola muito disso. E tem outros lugares que é uma coisa mais emocional. Ali também pega emocional, né? Porque é um verbal a serviço de destruir a autoestima do outro, né? Então serve para essa proteção de ataques, né? Pode ser mais predatório, tipo, tô vendo uma cobra, saio correndo. Entende? Então, algo mais contundente no seu dia a dia. Se você vive num lugar onde você está sempre pensando, né, em como se defender ou pegando sinais para poder se defender. Então, tem esse ponto 1, né, para você usar essa força vital, essa capacidade de se colocar para se proteger, né? Ela também é um impulso
dentro disso ainda, né? Quando você tá nessa de proteção, o que você começa a ver? Você começa a analisar o que tem no externo, né? Você começa a interagir com esse externo. Então, ela também ajuda você a fazer essa interação. O que está acontecendo aqui fora? O quanto eu estou interferindo nesse fora? O quanto o outro, ao interferir no fora, também interfere dentro de mim? Então, tem essa relação do dentro e fora. E aqui, quando isso tá num nível agradável, saudável, você vai aprender novas habilidades. Então, é esse impulso, né? Nossa, eu tô interagindo com esse que é meu professor, ou com esse que sei lá eu quem é, e aí eu tô aprendendo uma habilidade nova. A criança faz muito isso, né? Ela tá interagindo, ela mexe com as coisas, ela interage com os objetos, com todos, tudo para ela tá disponível para ela, ela não tem essa limitação, e ela começa a assimilar, a se trabalhar, a aprender coisas novas ao interagir com esse externo. Então, esse impulso, né? Esse impulso. Quando criança, né, nessa fase, e o adulto quer, ai, fica aqui no meu colo, fica quietinho, como aquela fase onde ela ainda não anda, não se movimenta muito, a criança já não quer mais, né, esse colo, porque ela já tem esse motor dela disponível, né? Ela já fez esse aprendizado de olhar, né? Por mais que você estimule a criança, ela aprende copiando. Então, essa força vital, né? Eu não gosto muito da palavra agressividade, mas essa força vital, vamos chamar ela de força vital. Essa força vital, né? Esse fogo de Marte, né? Ele nos ajuda a fazer os movimentos de aprendizagem. Você tem esse impulso, né? Eu quero aprender isso. Aí você começa a aprender a andar, depois você começa a aprender a falar. Ou você fala primeiro, ou você anda. Geralmente uma das coisas. Normalmente é uma delas, primeiro. Umas duas juntas, né? Acho que elas utilizam a nível cerebral áreas diferentes. Então, você faz esses movimentos, né? Eu quero aprender, tem uma curiosidade, tem essa coisa de ir se assenhoreando, né? Tomando conta do ambiente que te cerca. E quando você é adulto, é o mesmo movimento, só que ele tem mais direcionamento do que você gosta, ou do que você não gosta, ou do que você dispõe, às vezes até não gostando, a aprender alguma coisa. Não é verdade? Mesmo que você não goste, você vai ter que aprender a arrumar a sua cama. Mesmo que você não goste, você vai ter que, no seu trabalho, fazer uma parte lá que você não curte muito. Então, você vai aprender funções, aprender habilidades. Você tem esse impulso do desenvolver. Então, né? Quero aprender, quero desenvolver. Você vai precisar usar esse impulso. Para começar, quero ir na academia, você tem que ter esse impulso de ir lá e aprender como faz o exercício, aprender a série, ou fazer a aula, né? Você tem que ter esse impulso, né? Para poder cuidar da sua alimentação. Então, se esse impulso não está disponível, essa força não está disponível, né? Você escuta as pessoas dizerem, eu não tô muito boa hoje, né? Parece que eu não tenho força para fazer isso. Literalmente as pessoas falam a palavra força. Tô sem força, né? Tô cansado, né? Tô apagadinho, né? Tô desanimado. Então você não tem esse ânimo. Uma outra coisa que a gente pode falar é esse ânimo. Tô animado, vamos lá, né? Junta um monte de gente de fogo para você ver se não dá gás em você, os arianos, os leoninos, os sagitarianos. Vai te dar um gás. Né? Então, onde tá esses 3 signos no seu mapa, você também tende a ter mais impulso, a gostar mais, né? A ser uma área que você tem esse movimento mais disponível, né? Então, localiza aí no seu mapa onde é que tá Áries, onde é que tá Leão, onde é que tá Sagitário, esse fogo, né? Esse fogo tá mais disponível, tá mais para fora, né? A gente tende a gostar mais disso. Como que você fica nesses períodos em que o Sol passa por Áries, passa por Leão, passa por Sagitário? Como que eu fico? Observa, né? Seja um observador de você conforme os elementos vão sendo estimulados, tá?
Então, e dentro desse movimento, né? Tô indo ali que eu tava falando da criança, né? Depois você traduz aí para você. Tô aprendendo a caminhar, né? Na vida, você também tem que ter esse movimento. Por quê? Você precisa ficar independente dos braços da sua mãe, do seu pai, dos adultos do seu lar, para você poder caminhar, né? Para você se sustentar em cima dos seus pés, né? Manter o seu corpo equilibrado em cima das suas pernas. Você aprende, né? Você não fica balançando hoje mais quando você vai dar um passo. Você já entendeu a dinâmica do movimento. Então, essa força vital, esse ânimo que chega em nós, também é responsável por nos auxiliar no nosso processo de ficarmos independentes, em todos os sentidos, né? Eu mesmo me dou banho, eu vou lá quando eu quero fazer xixi, quando eu quero fazer o número 2, eu sei a hora de comer, eu vou lá na geladeira, preparo alguma coisa para mim, arrumo a minha cama, lavo a minha roupa. Então, você vai ficando independente. É com esse fogo que a gente faz. Existem outros planetas que ajudam a gente a fazer isso? Existe. Mas o fogo, ele é fundamental para iniciar esse processo, né? Senão você também não levanta da cama. Ou você levanta arrastado. Aqui vamos identificando questões mais depressivas, né? Onde essa força da vida vai sendo drenada de você, porque você tá segurando aqui, ó, raivas, né? Aquele impulso onde lá o seu fogo primeiro foi sendo bloqueado. Mas nós não estamos falando disso hoje, né? Já falei um pouquinho dessas coisas. Então, para você dominar, né? E poder se soltar das outras pessoas que estão, na realidade, querendo colocar limites em você que já não são mais adequados, ou até te dominar mesmo, né? Não, você não vai sair de casa. Não, eu vou sair de casa. Entende? Né? Alguém que você queira, né, ficar nessa dependência, aí você gera uma relação de codependência. Você não vai conseguir crescer, e depois a pessoa reclama que você não tá crescendo. Então, ao fazer esses movimentos, né, eu tô aqui me ajudando a me defender. Segundo movimento, eu tô aprendendo a ficar independente, né? Eu tô aprendendo algumas coisas. Terceiro movimento, eu tô ficando independente, eu vou me construindo. Você vai se desenvolvendo e construindo o seu eu. O foco maior, né, aqui para Marte e para Áries, é para você desenvolver o seu eu. Porque, ó, você tá se protegendo de algo que tá te agredindo. Você tá aprendendo coisas para poder descobrir quais são os seus potenciais, né? E geralmente você já procura aquela tendência que você tem mais facilidade. Então, na escolha dos brinquedos, você também já tá selecionando preferências suas, né? Quando o seu ambiente permite que você faça isso. E aí você vai ganhando independência para você poder se soltando. Então, você vai fazendo esse treino e isso vai crescendo com o seu corpo para coisas mais complexas, para coisas mais importantes, que vão te manter, né? E te dar a noção do você. Eu gosto de tal coisa, né? Porque isso é uma expressão de mim. Qual é a faculdade que você vai fazer? Isso tem que ser uma expressão de você, do seu gosto, daquilo que vem lá do seu mais profundo eu. Então, eu vou trabalhar com isso. Por quê? Porque eu gosto de fazer. Se não tem um gostar, alguma coisa tá errada. A gente precisa rever. Por que que eu escolhi? Porque tá tão sofrido isso pra mim. Tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo isso porque, de alguma forma, eu enfiar isso dentro de mim. Quem enfiou isso dentro de mim, tá? Então, no final, você vai se tornando você de um outro lugar, né? Você vai aprendendo a se descobrir, aprender coisas novas, e aí se descobrir se você gosta ou não, né? Como que é feito isso? Claro que tem influência de outros planetas? Tem influências, né? E aí isso vai ganhando direções diferentes, mas o impulso base de onde está o seu Marte,
de onde está o seu Áries, é esse processo, né? Eu vou me desenvolvendo, ao mesmo tempo vou me protegendo, e vou aprendendo a me colocar, e vou pondo para fora aquilo que eu sou. Então, a grande função de Marte é auxiliar você nesse processo. Porque às vezes não, né? Imagina uma semente, tem uma casca, né? A gente tem lá uma casca. E essa casca, ela é um sinal de proteção. Então, imaginamos que aqui tenha a sua casca. Você é uma semente e essa é a sua casca. À medida que você vai quebrando essas cascas, esses limites, o que você é lá dentro vai começando a vazar, vai começando a sair. E isso que sai é o seu sol, né? Seja ele onde estiver. Entende? Então, essa força de buscar, essa força de manifestar e de se proteger é para que sua essência possa sair. E aí, a gente está falando de outro grau de luz, né? De outro grau de força, de outro grau de ânimo, muito maior, né? Muito mais realizador e preenchedor. Então, é muito importante essa localização, né? Como tá o meu Marte no meu mapa? Como que é que eu olho para isso? E aqui aparece linkado, né, com essa questão, várias questões sistêmicas, né? Se você olha para Áries, né? Áries, esse eixo Áries-Libra, ele fala do nosso equilíbrio de troca. Né? Então, Marte aqui, você vai dar e você vai receber, de forma a manter uma relação equilibrada, porque senão isso vai dar problemas, né? Então, se tem o marido, tem a esposa, né? E eles estão harmonicamente trocando, né? Um trabalha fora, outro trabalha dentro de casa, e isso tem um valor equivalente, isso tem um reconhecimento, a relação segue bem, os filhos seguem bem. Se isso já começa a desalinhar aqui, né? O marido só fica fora, o marido só provê ou provê muito mal, e aí a mulher tem que acabar fazendo o papel dele e dela, ainda tem agressões. Percebe como que isso vai desalinhando todo o equilíbrio de troca, né? E aí aparecem esses sintomas que eu coloquei para você, né? Um pai ausente, um pai agressivo, né? Um pai que bebe, sei lá qual a dinâmica que aparece aí, mas de qualquer forma é alguém como figura, né, de autoridade aí que nos traz uma distorção do que seria esse papel, né? De alguma forma ele é limitado ou ele é um a mais, mas de uma forma mais negativa, né? Ou nos cobra demasiado, né? Exige além. O que é que você seja o que ele quer que seja e não permite que você seja. E aí você vai ter que cavar o seu buraco, né? Eu me lembro bastante da música da ovelha negra, né? Então eu sou a ovelha negra da família. Entende? É meio isso aqui, né? Se você é uma mulher com signo de Áries ou com Áries bem forte, Lua em Áries, Marte em Áries, você tende a ir atrás dessas questões, né? Eu tenho que ter a minha independência, isso é gritante para quem tem isso muito forte, né? Eu tenho que ser independente, eu não posso depender de um centavo, gente, né? Então falta esse equilíbrio, né? Por que que um centavo, se eu pedir 20 centavos para aquele que diz se dê meu companheiro, é tão complicado, né? Então, cabe uma revisão, por que que eu tenho que ficar me autoafirmando o tempo todo? Então, se eu tô me autoafirmando o tempo todo, é porque aqui dentro não tem uma coisa muito, muito firme, né? Tá precisando rever. Então, olhar para isso, essa proteção, né, que eu tô falando, primeiro impulso, né, que é me proteger, eu tô sempre me protegendo, então eu tô sempre me sentindo agredida. Aonde isso tá? São as distorções, né? Então é muito importante a gente localizar quais são esses aspectos, né? Eu vou falar depois do Marte em cada um dos elementos, porque eu acho que isso ajuda vocês a localizar. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Eu ainda vou falar sobre... Enfim, vou falar mais coisas.
e se inscreva para podermos tratar aqui, ó, no sábado já, né? Essa questão da raiva, como que é essa questão da raiva na nossa vida, dessa força vital, onde ela tá presa, onde ela não tá presa. Vamos liberar essa força, né? E no dia 12, vamos trabalhar ela focadamente para a área sexual, essa questão da nossa libido, né? Desse prazer de estar vivo. Né? Então, primeiro a gente libera, depois a gente vê se isso está trazendo prazer ou não para a nossa vida. Vamos juntos. Me chama aqui no direct, se inscreva. Gratidão.